Nesses dias em que nós não temos podido estar aqui na igreja, presencialmente, fisicamente falando, presencialmente nós estamos porque estamos no corpo de Cristo, nós temos feito aulas magnas, ou a famosa aula em classe única, como chamava antigamente. E nesses domingos pela manhã, logo após o culto devocional das 9 horas, nós estamos ministrando a escola bíblica dominical. Eu me lembro que no primeiro domingo que nós não pudemos estar aqui, eu havia prometido aos irmãos, aqueles que estão acompanhando, tanto no YouTube, como no Facebook, como também no perfil parceiro CS News BR, que nós iríamos falar sobre o que eu iria falar, ministrar sobre a dupla cidadania do cristão em tempos de coronavírus. Acabou não sendo possível que a gente fizesse isso, e então eu estou cumprindo a minha palavra para falar sobre esse assunto, que é a dupla cidadania do cristão em tempos de coronavírus. Como estar no mundo sem ser do mundo e transformar o mundo. Ou seja, a dupla cidadania do cristão em tempos de coronavírus e, de modo geral, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, sempre foi estar no mundo sem ser do mundo e transformar o mundo. E eu gostaria justamente de falar sobre isso hoje. Você pode enviar perguntas para nós, e eu não sei como é que vai ser o sistema hoje aqui. Envia por onde? Não, mas quem envia para você? Você pode colocar as perguntas lá nos comentários do Facebook e também do YouTube. E eu imagino que também talvez no CS News BR. E aí o pastor Kilvin, que está aqui dando uma força, além de ter dirigido, ter louvado, ter feito quase tudo aqui hoje, ele vai passar as perguntas para mim. Então a gente vai fechar e responde algumas perguntas que puderem ser respondidas. E as outras a gente vai respondendo com o passar do tempo, tá bom? Então, olha só, quando nós pensamos em a dupla cidadania do cristão em tempos de coronavírus, nós estamos pensando, deixa eu ver se eu ligar aqui o rapazinho aqui, ótimo. Então, nós estamos pensando sobre a própria existência do cristão, aquilo que nós, aquilo que nós, está passando? Ok, aquilo que nós gostaríamos de resumir, e que está, de fato, resumida na oração sacerdotal de Jesus. Você lembra? João capítulo 17, eu não sei se você consegue fazer essa harmonia dos evangelhos, mas enquanto Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos que contam a história como narrativa, assim como nós pregamos hoje, o evangelho de João, ele é meio sinótico, meio temático. Eu diria meio temático porque, por exemplo, no caso aqui de João capítulo 17, nós estamos em plena ceia do Senhor, aquela última Páscoa, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. Então você imagina, João tem 21 capítulos, e pelo menos o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, 5 dos 21, está acontecendo em tempo real, e aqueles discursos que estão acontecendo, aqueles atos que estão acontecendo ali, estão todos acontecendo na hora em que Jesus tem a última ceia e se despede. E o capítulo 17 é o final desse eu poderia dizer, esse aposto, desse foco, desse zoom que João joga sobre aquele momento em forma de discursos. E lá na oração sacerdotal, a gente chama de oração intercessória, ou oração sacerdotal, que é quando Jesus pede pelos seus discípulos, ele no verso 11 e no versículo 15 e 18, nós não vamos ler tudo, mas só isso aqui, ele diz o seguinte: olha, eu já não estou no mundo. Você pode acompanhar, mas também na projeção aí que está aparecendo na sua tela, pode acompanhar na sua Bíblia. Jesus diz assim, falando com Deus, o Pai: já não estou no mundo, mas eles, se referindo aos discípulos, continuam no mundo. Veja que ele diz que nós continuamos no mundo. E aí diz assim, no verso 15: não peço que os tires do mundo, porque eles estão no mundo, e sim que os guardes do mal. E aí ele faz a segunda afirmativa, que estava naquele subtítulo da primeira tela: eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, nesses 3 versículos, a gente vê todo aquilo que está resumido no que eu quis dizer naquela primeira tela, que em tempos de coronavírus, como também em qualquer época, a dupla cidadania do cristão se estrutura nesses 3 aspectos.
Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo e nós estamos aqui para transformar o mundo. O que isso significa em detalhes? Significa, em primeiro lugar, que quando Jesus diz que nós não somos do mundo, ele quer dizer que nós não nos identificamos nem pertencemos ao mundo. Ali é um caso claro de um genitivo na língua grega, em que o mundo possui o cristão. Então, quando nós dizemos que nós não somos do mundo, significa dizer que o mundo não nos tem. Nós não nos identificamos, nem pertencemos a este mundo. Daqui a pouco a gente vai explicar que mundo é esse. Mas, basicamente, ser do mundo, que nós não somos, implicaria em nós nos identificarmos e pertencermos a este mundo. E isso não é verdade. Em segundo lugar, quando ele diz que nós estamos no mundo, aí a gente tem claramente o caso locativo, uma preposição locativa aí no grego, a preposição en, que também significa estar em algum lugar, um local. Então, quando diz que nós estamos no mundo, ele está dizendo que nós estamos localizados neste mundo e, obviamente, localizados de maneira provisória. É mais ou menos como alguém dizer assim: eu estou aqui na igreja, mas, obviamente, eu não ficarei para sempre na igreja. É um locus provisório, é um local provisório. Então veja, ser do mundo significaria estar identificado e pertencer ao mundo. Estar no mundo significa estar localizado provisoriamente aqui. E a terceira afirmativa é quando diz que ele nos enviou ao mundo. Veja, ele diz que assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também nos enviou ao mundo. E o que significa isso? Significa missão e propósito. Então, essas três palavras, ser do mundo, estar no mundo, essas três expressões, ser do mundo, estar no mundo e enviar ao mundo, significam que, se eu fosse do mundo, eu estaria identificado e pertencia ao mundo. Mas eu não sou do mundo, eu estou no mundo. Então, significa que eu me localizo aqui e estou provisoriamente aqui. Mas que isso não é uma escolha minha apenas, é porque eu fui enviado ao mundo por Deus, assim como Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele diz isso inclusive no final do Evangelho, quando ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então ele está dizendo basicamente que nós somos missionários aqui no mundo. Este é o nosso propósito de existir. Agora, para que a gente entenda melhor, que mundo é esse? É a pergunta que se faz. Bom, veja bem, essa palavra mundo, ela ocorre 78 vezes no Evangelho de João. É uma palavra muito comum, da linguagem de João, porque nas cartas que ele escreve, 1º, 2º e 3º João, ele também usa 24 vezes, apesar de serem cartinhas pequenas. Então, quando você junta 78 do Evangelho de João com 24, então você vê que essa é uma linguagem tipicamente de João, o apóstolo. Mas não apenas dele. Nos escritos de Paulo você encontra essa palavra mundo em 47 ocasiões. E nos outros evangelhos, mais 14. E outras 22 no restante do Novo Testamento, no livro de Atos, eventualmente no livro de Pedro e assim por diante. Ou seja, nada mais, nada menos do que 185 vezes essa palavra mundo, ela é usada no Novo Testamento. Essa palavra mundo é a tradução da palavra grega cosmos, de onde vem várias palavras hoje em português, transliteradas do grego. Cosmologia, o estudo do cosmos, cosmos para significar o universo e assim por diante. Cosmovisão, que é um termo muito comum na linguagem cristã hoje. Como é que essa palavra cosmos normalmente pode ser encontrada no Novo Testamento? Se você abrir em Atos, capítulo 17, verso 24, você vai ver que o cosmos pode significar todo o universo criado por Deus. Tudo que Deus criou, a própria criação. No Atos capítulo 17, 24, no testemunho que Paulo dá diante do Areópago em Atenas, tem um momento no verso 24 que ele diz assim: o Deus que fez o mundo, ou seja, o Deus criador que fez o cosmos, e tudo que nele há,
ele é Senhor do céu e da terra. Portanto, o cosmos pode ser simplesmente o mundo criado, no universo criado. O cosmos, algumas vezes, é usado também, particularmente, para a Terra, o planeta Terra. João capítulo 13, verso 1, usa essa expressão. Se você abrir aí, você vai ler. João capítulo 13, verso 1, você encontra a palavra cosmos sendo usada por ele, quando ele diz assim, olha: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo, ele estava falando sobre a realidade terrena, para o Pai, tendo amado aqueles que estavam no mundo, ou seja, no planeta Terra, amou-os até o fim. Da mesma maneira, em Efésios capítulo 1, verso 4, se você acompanhar aí, por gentileza, Efésios 1, 4, você vai ver Paulo novamente usando essa expressão mundo no sentido de planeta Terra. No verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, portanto ele estava referindo-se à própria criação do planeta Terra. Então você percebe que deixar essa terra, ou passar deste mundo, ser criado antes da fundação da terra, ou antes da fundação do mundo, é também um significado da palavra cosmos. Cosmos também pode significar, mais do que um local, a totalidade das pessoas que foram criadas. Várias vezes a palavra cosmos quer dizer a totalidade dos seres humanos criados. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, verso 19, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ela o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A ideia, então, portanto, de mundo aqui é todas as pessoas. Você vai percebendo, portanto, que a palavra cosmos também pode definir toda a humanidade, mas excluindo daí o mundo. Porque, veja, em João capítulo 15, verso 18, na ceia, nesse período da ceia, nesse momento da ceia, é dito assim: se o mundo vos aborrece, Jesus falando aos seus discípulos, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Que mundo é esse? Obviamente não são pedras, minerais, árvores, planetas, são pessoas. Então, algumas vezes o mundo, na linguagem do Novo Testamento, é resumido a aquelas pessoas que não são crentes em Jesus Cristo. Por isso que diz que os crentes, ele fala assim, que os crentes, os descrentes não odeiam a Cristo apenas, mas odeiam também aqueles que estão alinhados a Cristo. Então, o mundo de descrentes também pode significar isso, certo? Mundo também pode ser usado na Bíblia, no Novo Testamento, como os gentios em contraste com os judeus. Isso está em Romanos capítulo 11, verso 12. E se a sua, referindo-se a Israel, a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, dos que não são judeus, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, veja que o paralelo é que a queda e diminuição de Israel representa a riqueza dos gentios, que é também definido, o que são também definidos como mundo, quanto mais a sua plenitude. Então, fica muito claro que mundo é usado em vários sentidos. Porém, aqui, particularmente, a ideia de mundo tem mais a ver com um sistema ideológico que tem as suas diversas esferas, na política, na economia, na religião, na sociedade, na educação, nas artes, em todos os aspectos, que se enraiza em todos os aspectos, e que esse sistema é um sistema em rebeldia contra Deus. É um reino parasitário, com suas regras próprias, com seu pensamento próprio, com a sua filosofia e ideologia própria, com a sua maneira de ver a vida própria, que está em rebeldia contra Deus. É nesse sentido que em João capítulo 12, verso 31, diz assim: agora é chegado o juízo deste mundo, porque será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás, é aquele que é a grande mente por trás desse sistema que se rebela contra Deus. É um sistema de rebeldia que vai desde os primórdios, começa a partir
de Caim, na rebelião de Caim, e depois aquilo ali passa por Babel, depois todo aquele reino que ele constrói na Torre de Babel, depois a Babilônia, depois todos aqueles povos que se rebelam contra o Senhor e assim por diante. Portanto, nesse sentido de mundo, nós estamos falando deste mundo que é um sistema contrário a Deus. Então entenda, nós não estamos nesse mundo, ou melhor, nós estamos nesse planeta, não somos, porém, deste sistema, e Deus nos dá a missão de transformar as pessoas nesse sistema. Esse é o sentido daquilo que nós queremos propor para você. Nesse sentido, veja como fica muito claro. O grande astrofísico Carl Sagan dizia que tudo que já foi, tudo o que é e tudo o que será é a definição de cosmos. E aqui, obviamente, que ele estava falando, talvez, do aspecto físico. Mas Apocalipse diz, ao contrário do desdobramento ideológico dessa ideia de Carl Sagan, que, na verdade, tudo o que é, que era e que há de vir, não é o que está posto no mundo, mas é o próprio Senhor, porque quando ele diz em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, o princípio, a primeira letra do alfabeto grego, eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego, portanto o final, diz o Senhor Deus, aquele único que é eterno, porque era e há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Essa mesma descrição é também dada a Jesus Cristo, quando ele também é o alfa e o ômega. Portanto, resumindo, quando nós falamos de cosmos, no sentido que nós estamos usando aqui, e no sentido que Jesus usa quando se refere aos seus discípulos, quando diz que nós não somos do mundo, não somos do sistema do mundo, embora estejamos no mundo como lugar de habitação temporária e provisória, mas também fomos enviados ao mundo, referindo-se a pessoas para transformar este mundo. Veja que esses três conceitos se juntam e fica claro então que o mundo do qual nós não pertencemos, ou ao qual nós não pertencemos, é o sistema que está em rebelião ao Criador em suas múltiplas dimensões, social, política, econômica e espiritual. Os textos que você está vendo aí podem ser consultados depois. Então pare um pouquinho e entenda aqui, veja bem. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo porque não pertencemos a esse sistema. Na verdade, nós pertencíamos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos libertou do império das trevas, que é um outro nome para esse cosmos maligno e rebelde contra Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então houve um transporte espiritual, uma redenção, uma libertação, uma mudança em que nós antes estávamos ligados a este mundo, éramos deste mundo. Paulo descreve com tintas muito fortes, nós vivíamos condicionados por este mundo, os valores, propósitos deste mundo nos normatizavam. Paulo coloca isso em Efésios, dizendo que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós, nessa morte em delito e pecado, se você abrir aí no capítulo 2 de Efésios, diz que essa morte não significava inação, significava ação rebelde ou ação contrária. Veja aí Efésios capítulo 2, diz assim, ele vos deu vida, verso 1, Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso não era inação, era pelo contrário, era uma ação contrária a Deus. Por quê? Porque nos quais, nestes delitos e pecados, andastes outroras. E olha só como é uma coisa interessante, segundo o curso deste mundo. Que mundo? Esse sistema. E a ideia de curso é a ideia de barreiras como um rio tem, ribanceiras que um rio tem, em que a água pode até fluir aparentemente livre, mas limitada pelas suas margens. Então o curso deste mundo acaba determinando a suposta liberdade individual que as pessoas pensam e se iludem ter quando vivem no sistema deste mundo. Então diz aqui, olha, que além de elas estarem
condicionados pelos valores e ideologias deste mundo. Existe o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que naquela época, para os efésios e para nós que hoje fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando estávamos no império das trevas, vivíamos nesse condicionamento, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele diz assim, e para ficar claro que vocês também estavam incluídos, verso 3, entre os quais o quê? Os filhos da desobediência, também nós, Paulo se incluía, e os efésios que ele estava dirigindo a carta, também nós andamos outrora, olha só que coisa interessante, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, estar e fazer parte deste mundo como sistema implica numa rebeldia que traz consequências da ira de Deus sobre este mundo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então nós não pertencemos a esse sistema, pertencíamos, fomos libertos e transportados. Portanto, esse mundo do qual o Senhor Jesus diz que nós não pertencemos, no entanto, é composto por pessoas e é limitado a um espaço físico, que é esse cosmos terrestre, para o qual nós fomos enviados para transformar. Nós fomos enviados ao mundo. Nós estamos aqui, enquanto estivermos aqui, obviamente, não pertencemos a isto aqui, mas enquanto estivermos, temos uma missão e um propósito de transformar o mundo, ok? Veja, quando nós falamos dessas realidades de dupla cidadania, que nós pertencemos ao reino dos céus, mas estamos aqui no reino dos homens, é preciso que a gente faça uma pequena digressão histórica, muito simples, resumida, do que era dar a César o que é de César e dar a Deus o que era de Deus, porque nessa frase, aparentemente, está justamente o ponto de tensão em que nós somos do reino dos céus, mas estamos no mundo. Nós não somos do mundo e precisamos transformar as pessoas que estão no mundo, inclusive a nós mesmos, através, obviamente, da obra santificadora, da graça santificadora que nos transforma, e nós respondemos com atos de piedade, de justiça e de boas obras. Pois bem, naquele momento que Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele estabeleceu uma verdade, que existe uma dupla cidadania. Agora, como é que essa dupla cidadania, a César, que na época era o imperador da época, o mais poderoso da época do Império Romano, e que talvez hoje fosse assemelhado ao presidente dos Estados Unidos, aos grandes governantes, inclusive o presidente da nossa nação, o que é dar a César, ao Estado, ao governo, aos reinos deste mundo, a nossa cidadania, no sentido de, naquela época era o tributo, dai a César, o problema era a moeda, a quem deveria pagar o tributo, esse era o contexto da frase, e ao mesmo tempo dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de César? O que eu, como cristão, devo entender que é obrigação minha como cidadão, e o que é obrigação minha como cidadão dos céus? Pois bem, a primeira compreensão, você está vendo aí uma ilustração de uma capa de um manuscrito, de um livro, da grande obra A Cidade de Deus, de Agostinho, e você vê aí, não sei se dá para você ver com detalhes, mas talvez você possa observar que existem dois reinos aí claramente separados, a parte de cima, que é a igreja, o povo de Deus, os santos, os anjos, e a Jerusalém celestial, veja aí a abóbada em cima, e aqui abaixo o reino dos homens, de serviço, de trabalho, eventualmente de pecados, de devassidão. E fica muito claro na visão que essa ilustração demonstra, que havia uma separação. Então a primeira maneira da gente entender historicamente como os cristãos entenderam essa coisa de dupla cidadania, eles entenderam como uma forma de separação, certo? Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero explicar para você melhor. Veja, quando no ano de 410 houve um grande saque da capital do Império, Roma, pelos visigodos, ou visigodos, como queira, um daqueles povos bárbaros que estavam nas franjas do Império,
os romanos ficaram com num profundo estado de choque, e muitos consideraram aquele acontecimento como um castigo dos deuses, porque eles abandonaram a tradicional religião pagã romana e havia sido substituída pelo cristianismo desde o Edito de Milão em 310, quando Constantino cristianizou à força todo o império. Pois bem, em resposta a essas acusações e para consolar os cristãos, é quando Agostinho escreve A Cidade de Deus. E ele defende a verdade do cristianismo sobre as religiões e filosofias contrárias, e que o cristianismo não somente não era responsável pelo saque de Roma, como também era responsável pelo sucesso de Roma. Ele tentou então consolar os cristãos, escrevendo que mesmo que o domínio terreno do império estivesse em perigo, seria a cidade de Deus que acabaria por triunfar. Então, os olhos de Agostinho estavam fixos no céu, um tema de muitos cristãos e da antiguidade tardia. E apesar da designação do cristianismo como a religião oficial do império de César, Agostinho declarou claramente que a mensagem do cristão era espiritual e não política. Para ele, o cristianismo devia preocupar-se apenas com a cidade mística, celestial, a Nova Jerusalém, em vez de preocupar-se com a política e com as dimensões políticas humanas. Então o livro acaba apresentando a história humana como um conflito entre o que Agostinho chama de cidade terrena, muitas vezes coloquialmente referida como a cidade do homem, e a cidade de Deus, um conflito que está destinado a acabar com a vitória, obviamente, da cidade de Deus. Então, para ele, a cidade de Deus, eu estou falando então do pensamento de Agostinho, é marcada por pessoas que põem de lado todo o prazer terreno para se dedicarem apenas às verdades eternas de Deus, agora reveladas plenamente na fé cristã. Então, a cidade terrena, por outro lado, consiste naquelas pessoas que estão imersas nos cuidados, preocupações e prazeres do mundo do tempo presente, do cosmos, esse sistema, do efêmero. Então, a tese de Agostinho apresenta a história do mundo como a guerra universal entre Deus e o mal, até uma espécie de dicotomia aí muito discreta. Essa guerra metafísica, digamos assim, ela não é limitada no tempo, mas apenas na geografia da Terra. Então, Deus move, por intervenção divina, pensava Agostinho, os governos e movimentos políticos, ideológicos e forças militares alinhados com a Igreja Católica, no caso na época, ou com a cidade de Deus que ela representava, a fim de se opor aos governos e movimentos políticos e ideológicos do diabo. Então, a separação não implicava que Agostinho pensava que nada podia ser feito. Na verdade, o pensamento vigente na época dizia que era a igreja, no caso romana, que deveria ser aquela que batalharia a guerra contra a cidade dos homens, esse sistema maligno, para fazer prevalecer o reino de Deus. Daí você entende que grande parte desse pensamento disseminado foi o que, por exemplo, proporcionou a ideia da igreja como detentora de todo o poder na terra, e mais do que isso, aquela que deveria conquistar de volta a terra santa dos muçulmanos e aquelas cruzadas e toda aquela história que você conhece da Idade Média. Tudo isso se caracteriza, queridos irmãos, com um termo: separação. Perceba que nessa ideia de separação, muitas vezes ao longo da história do cristianismo, ela teve várias versões. Atualmente, eu acredito que, em parte, na cabeça de muitos cristãos, essa estar no mundo, mas não ser do mundo, e transformar o mundo, significa tomar o poder político. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque que a igreja, como cidadão separadamente, tenha uma participação política e possam influenciar os destinos de uma nação como o Brasil, não tenha dúvida. Eu creio que nós temos que votar, eu creio que nós temos que usar todos os meios legais e legítimos para expressar a vontade nossa, os valores nossos, inclusive elegendo representantes que tenham essa mesma representação daquilo que nós acreditamos, faz parte da democracia, os vários segmentos da sociedade se representarem nas instâncias do poder. Mas o que a gente percebe é que, por conta dessa ideologia de separação, mas não de uma separação
que me isenta de responsabilidade, mas que faz com que eu acabe me obrigando a tomar o poder político, econômico e social para determinar aquilo que Constantino tentou fazer, uma espécie de cristianização da sociedade, então eu acabo me tornando refém do Estado, ao invés de consciência do Estado como eu devo ser. E aí, todas as vezes que essa separação fica muito clara, me parece que um dos caminhos, que é o que eu tenho visto ultimamente, não apenas no país, mas em vários lugares do mundo, é identificar o cristianismo com uma determinada ideologia política, com um determinado partido político e assim por diante. E isso, desde o tempo de Constantino, nunca deu certo e nunca dará, porque será terrível essa identificação. Ao longo do tempo, uma outra posição foi a chamada posição de fusão, que basicamente é a ideia de que essa separação não deve ser uma separação tão clara e, portanto, elas podem estar misturadas, ou seja, eu posso simplesmente me aliar à cultura ou a esse reino e ser deste mundo. E aí é quando nós encontramos muitos aspectos no chamado evangelho social, que é aquele evangelho que não crê na possibilidade e na necessidade de proclamar a verdade do evangelho, de arrepender-se e crer para aquelas pessoas, porque acaba fundindo o estar no mundo com o ser do mundo numa única coisa, então não precisa de arrependimento, de conversão, nem de nada disso que possa parecer. O terceiro aspecto, e eu estou querendo correr um pouco porque eu tenho muita coisa aqui para compartilhar com você, é baseado num certo inconformismo, de que nós não tomamos a forma. Inconformismo não é revolta, é não tomar a forma. Então a terceira proposta que houve na história foi a proposta da transformação, certo? De que nós de fato precisamos ser transformados ou transformadores deste mundo. Como é que essa proposta é compreendida? Certo? Primeiramente, quando a gente não acredita na separação que acaba fazendo com que o homem se torne um refém, ou o cristão se torne um refém do Estado. Veja o que John Stott escreve aqui. Ele diz assim: os cristãos devem ser cuidadosos em não batizar qualquer ideologia política, seja de direita, de esquerda ou de centro, como se fosse um monopólio de verdade e bondade. Na melhor das hipóteses, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação mais próxima, mais distante, da vontade e do propósito de Deus. Aqueles partidos que se rotulam explicitamente como cristãos também precisam estar cientes disso. O fato é que são encontrados cristãos na maioria dos partidos políticos e eles são capazes de defender sua participação a partir de fundamentos cristãos sensatos. Assim, ele diz assim: mesmo que me pareça ser uma pequena simplificação, ouso afirmar, isso era a palavra de Stott, que ambas as principais ideologias políticas ocidentais atraem os cristãos por diferentes razões. E preste bem atenção no que ele diz. Ele diz assim: ideologias mais relacionadas à direita atraem porque incentivam o empreendedorismo, a iniciativa humana, como também causa aversão, pois parecem, ele não afirma, mas parecem não se importar com o fato de que o fraco pode sucumbir à competição selvagem que essa ideologia produz. Por outro lado, aqueles que são mais voltados para uma ideologia mais coletivista, comunitária, socialista, atraem ou são atraídos, na linguagem de Stott, porque demonstram grande compaixão pelo pobre e pelo fraco, mas também repele, porque parece não se importar com o fato de que a iniciativa e o empreendedorismo individual possam ser sufocados pelo grande sistema político e a estrutura que ele produz. Então veja, cada um, segundo Stott, atrai porque enfatiza uma verdade a respeito dos seres humanos. A primeira, a necessidade de conceder liberdade à execução das liberdades individuais e habilidades individuais, criatividades, ou a necessidade de protegê-las da injustiça. Mas, por outro lado, também aqueles que se atraem para outra verdade querem justamente proteger os mais fracos daquelas injustiças que os mais fortes, pelo egoísmo e ambição, podem fazer. Cada um cria, portanto, aversão
porque deixa de considerar com a mesma seriedade a verdade que complementa a outra. E aí ele faz todo um arrazoado que você pode encontrar no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott, na página 44. Bom, o que eu proponho, não como uma síntese, mas como algo que pode, sem dúvida alguma, nos ajudar? É a postura que um homem como Abraham Kuyper, na história, um homem que nasceu em 1837 e morreu em 1920, e que, inclusive, é o nome que nós adotamos aqui na igreja de Tambaú para batizar o nome do nosso instituto, o Instituto Kuyper, e que deseja enfatizar o poder transformador, sem se aliar a uma determinada ideologia e sucumbir-se a ela, sem separar-se da vida cidadã que precisa, mas tendo uma perspectiva de transformação, inclusive levando em conta as várias esferas, que eu vou explicar daqui a pouco, de atuação desse cristão. Não é que a igreja deixa de ser igreja e vira partido, não é que eu, como cristão, deixo de ser cristão e viro um político, mas nas várias esferas de atuação, eu posso exercer essa transformação. Veja o que ele diz, e que talvez seja uma das frases mais bonitas, embora não a mais conhecida, né? A mais conhecida dele é que não existe uma polegada sequer do universo sobre a qual Cristo não possa dizer é meu ou é minha. Então é o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Mas veja essa frase aí que está muito bonita e que eu acho que é perfeita para ilustrar esse ponto, da transformação, da ênfase na transformação do mundo em relação às pessoas. Ele diz assim: um desejo, é um depoimento dele, tem sido a paixão predominante da minha vida. Uma grande motivação, veja que ele coloca em forma de desejo, paixão e motivação. Uma grande motivação tem agido como uma espora, veja que metáfora belíssima, uma espora sobre minha mente e alma, exatamente como aquela espora que fustiga o animal para que ele vá numa determinada direção ou marcha. Ele dizia que essa motivação, esse desejo, essa paixão, eram como esporas que não deixavam a sua mente e a sua alma quietarem, levavam-me numa direção. Diz assim: e antes que seja tarde, eu devo procurar cumprir este sagrado dever. Veja que ele acrescenta um quarto qualificativo, ele chama de desejo, de paixão, de motivação, mas agora ele entende que é um sagrado dever, uma missão. E qual é a missão? É a missão que ele diz que é posta sobre ele e que ele deve cumprir enquanto o fôlego da vida não lhe faltar. E aí ele diz: o dever é este, olha só, que apesar de toda oposição terrena, ele estava falando da oposição do mundo, do sistema governado por essa rebeldia e cosmovisão alheias e rebeldes a Deus. Diz que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus, aqui ele usa essa expressão, mas na verdade na mente dele ele está pensando nos mandatos que Deus deu da criação, mandato cultural, social e espiritual, e você vai entender porque ele diz como é que elas devem ser ordenadas e como é que elas devem ser cumpridas. Ele diz assim: as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente na família, na escola e no Estado para o bem do povo. E aí ele conclui: para esculpir como um escultor, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Ele estava se referindo à nação holandesa, que tinha tido capítulos maravilhosos na época da Reforma, e que na época dele estava afastada de Deus, como infelizmente ainda hoje se afasta de maneira galopante. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que não iria se fundir com este mundo e o sistema deste mundo, esse reino rebelde, não iria escapar deste mundo e de repente separar-se deste mundo como se nada tivesse a ver com ele, nem usar da igreja e das santas ordenanças para fazer com que este mundo vá numa direção ideológica ou política que necessariamente não é do Evangelho, embora possa ter elementos do Evangelho, mas o foco dele era no foco da transformação. Abraham Kuyper proferiu essas palavras
que estão nesse livro, Calvinismo, e que, inclusive, da editora Cultura Cristã, inclusive nós temos aqui disponível na livraria, você pode pedir, e que foi um livro que é o conteúdo completo das palestras que ele proferiu na Universidade de Princeton, no seminário de Princeton, em 1898. A Fundação L.P. Stone, por isso essas palestras são conhecidas como Stone Lectures, ou palestras de Stone, e que foram proferidos nessa época, e que era um evento anual daquela casa norte-americana, e que se estruturou em 6 palestras, que ele desvenda aquilo que ele chama de riquezas do calvinismo, não apenas como um conjunto de dogmas teológicos, mas principalmente como um fundamento para uma visão abrangente de vida. Então, mesmo desenvolvendo o seu pensamento dentro daquele contexto histórico, com as limitações que aquele contexto histórico estabelece, Kuyper traz uma mensagem para o nosso contexto que é extremamente relevante aos nossos dias. Há autores que dizem que essas palestras impressionam não apenas pela riqueza e profundidade de linguagem, mas pelo seu conteúdo pertinente. Elas se destinam a todos aqueles que se preocupam com a solidez e o bem-estar da igreja, com a integridade intelectual e filosófica dos que são chamados a se posicionar na frente de batalha, contra as filosofias e sistemas humanistas arquitetados por Satanás, o mundo como sistema rebelde a Deus, e que sorrateiramente persistem em se infiltrar no pensamento teológico evangélico contemporâneo. Que palestras são essas? Ele fala do calvinismo como um sistema de vida, ele trata do calvinismo em religião, do calvinismo em política, do calvinismo e ciência, do calvinismo e arte, do calvinismo e o futuro. E o que é que ele provê? Ele provê aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é uma maneira coerente de viver no mundo, abarcando todas as esferas da criação, da política, desculpa aí, está errado, está política, é política, da política à educação, passando pelo culto, pela vida em família, pelas artes e pela ciência. Veja que essa frase de Michael Ramsey, escrita em 1963, talvez ela nos ajuda muito a entender um pouco como isso vai acontecer. Olha só, ele diz assim: nós declaramos e reconhecemos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão dos que perderam o rumo. Numa época como essa, por exemplo, em que há tantas dúvidas, tantas perguntas, tantos questionamentos, tanta solidão, o que essa cosmovisão cristã poderia oferecer como norte, de tal maneira que nós, ao mesmo tempo que anelamos que Jesus Cristo volte a qualquer tempo e tudo isso se acabe, e nós possamos ter a pátria celestial plenamente usufruída, mas enquanto isso não chegar, o que é que nós podemos fazer? Ele diz que devemos sair, penetrar na dúvida dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão dos que perderam o rumo. E para isso eu apresento a você 2 quadros que me parecem determinar justamente o que nós podemos fazer. Veja só, o primeiro quadro é o quadro em que nós somos convidados, convocados como cristãos a conhecer Deus. Quem nos ajuda a conhecer a Deus é a teologia a partir da revelação que Ele nos faz. Existe a possibilidade de você fazer teologia olhando para a natureza, uma teologia natural, sim, incompleta, limitada, porque a revelação geral é limitada. A gente pode ver que Deus é poderoso, criativo, soberano, altíssimo, super sábio, imensamente sábio, infinitamente sábio, mas a gente tem limitações para a salvação que a revelação geral nos dá. A revelação escrita, encarnada na pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, e escrita e registrada na Escritura Sagrada, ela nos proporciona, para além daquilo que a natureza nos revela, o próprio caráter de Deus e a vontade de Deus para a salvação. Quem nos ajuda a entender essa revelação é o que nós chamamos de teologia, que não é um bicho de 7 cabeças. Eu estou fazendo teologia aqui com você.
E na medida em que você formula pensamentos iluminados por Deus, à luz da Escritura Sagrada, sobre as grandes questões sobre Deus, sobre a vida, sobre você, sobre o futuro, sobre todas as coisas, você está fazendo teologia. A teologia lhe ajuda a conhecer de Deus o que Deus revelou, tanto o seu caráter, como o seu propósito, a sua vontade e as suas obras. Por isso que é importante que nós conheçamos a Deus por meio da teologia. Mas além disso, é necessário que, além de conhecer Deus, o cristão dessas duas cidadanias conviva com Deus. E aqui nós não estamos falando de teologia, mas de piedade, que é uma atitude devotada para com Deus, que não apenas fica aqui no intelecto da compreensão humana, mas desce para as emoções, os sentimentos e as vontades, aquilo que Jonathan Edwards chama de afetos, que estão por trás de tudo isso e que nos encaminham para Deus, não afetos religiosos, afetos espirituais que têm em Deus o supremo bem e o supremo prazer. Isso conduz a uma espiritualidade sadia. Você sabe que o conceito hoje de espiritualidade no mundo é apenas aquilo que é metafísico. Na espiritualidade cristã é aquilo que nos conecta com Deus e que nos permite conviver com Deus de maneira piedosa, de maneira devotada, de maneira reverente e transformadora no mundo. Então, se conhecer a Deus, o caminho é a teologia. Para conviver com Deus, o caminho é a piedade e a espiritualidade, e elas se expressam em devoção, em serviço e em comunhão dos santos, ou seja, numa vida comunitária de uma determinada comunidade da fé, pela qual nós podemos servir a Deus acima de todas as coisas, quando louvamos, adoramos, prestamos culto, e também ao próximo, quando pelas nossas boas obras revelamos o Pai nosso que está nos céus. Ele mesmo diz assim. Então, veja, ser cristão, transformando o mundo, passa por conhecer Deus, conviver com Deus e, finalmente, fazer Deus conhecido. Esse terceiro aspecto de fazer Deus conhecido passa por dois pés, um sem desmerecimento do outro: a evangelização ou proclamação do Evangelho e a encarnação do Evangelho, que provoca e produz transformação social. Eu não posso evangelizar, ou eu não devo evangelizar, sem que eu me encarne na evangelização, de tal maneira que a minha vida, minhas palavras e minhas obras transformem a realidade social. Eu sou sal da terra e luz do mundo, e onde o sal da terra e a luz do mundo chega, há transformação. A escuridão vira iluminação e a podridão vira restauração pelo sal. Então, em outras palavras, conhecer Deus pela teologia, conviver com Deus pela piedade, espiritualidade, devoção, serviço e comunhão dos santos, e fazer Deus conhecido pela evangelização e transformação social, resume o que significa, de alguma maneira, que a gente pode viver no mundo sem ser do mundo. Mas e para transformar o mundo? Além dessas coisas, o que eu preciso? Bom, eu preciso conhecer o mundo. Eu preciso conhecer as estruturas filosóficas e políticas e sociais do mundo, os pensamentos, as ideologias, as compreensões do mundo, que me permitem identificar elementos da revelação de Deus que concordam com a Escritura Sagrada naquela determinada ideologia ou filosofia ou cosmovisão, e outros elementos que são da queda, não são da criação, são da queda, tem ali a marca do pecado, da rebelião, e que não se encontra de maneira alguma no reino de Deus, mas se encontra no reino do mundo. Eu preciso conhecer então o campo de batalha, eu preciso conhecer o que as pessoas pensam nesse campo de batalha, como elas são movidas, quais são as motivações delas, quais são os condicionamentos culturais, sociais e ideológicos delas, porque como é que eu posso transformar o que eu não conheço? Então, ao mesmo tempo que eu olho para os céus, conheço a Deus, nutro a minha convivência com Ele e faço Deus conhecido, eu preciso conhecer esse horizonte onde eu vou atuar como cristão. Além disso, eu também tenho que, de certa maneira, conviver com o mundo.
Eu preciso, de certa maneira, conviver com o mundo. Veja, eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. E como é que o sal pode salgar se ele ficar dentro do saleiro? E como é que a luz pode iluminar se eu colocá-la debaixo do alqueire? Ela tem que ser colocada no lugar alto para iluminar, e o sal tem que sair do saleiro para salgar. Então, o que significa conviver com o mundo? Não é internalizar e absorver os valores do mundo, porque nós não somos do mundo. Então, aquilo que está lá, que eu conhecendo o mundo, suas estruturas filosóficas, sociopolíticas e assim por diante, ideológicas, não estão de acordo com o reino de Deus, com as escrituras sagradas, com a revelação do que eu conheço de Deus, eu rejeito. Mas ao mesmo tempo eu estou lá, eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu estou na vizinhança, eu estou na comunidade, eu sou cidadão, eventualmente eu sou filiado a um partido político, eu vou ter que votar, mesmo sendo filiado ou não. Como é que eu exerço isso? Eu tenho que ter uma militância, e eu sei que esse termo está desgastado. Quando eu preparei esse estudo, talvez, se eu soubesse que ele ficaria tão desgastado, eu colocaria talvez participação, mas basicamente militância em instâncias e instituições humanas que são limitadas e imanentes. Elas não têm o poder de transformar, mas elas são canais, meios, locus, lugar para que eu possa atuar. Então tem certas coisas que eu não posso agir sendo apenas como membro da igreja. Mas se eu fizer parte da associação de moradores onde eu habito, e lá tiver vez e voz e voto, essa estrutura e essa instância e instituição humana vai ser um canal para que eu, como cristão, possa expressar os valores do reino e não do mundo, e ser instrumento de transformação social naquela instância. Isso vale então para uma associação de moradores, para uma associação, uma corporação de um determinado segmento profissional ou estudantil, pode ser um partido político, pode ser uma ONG, pode ser qualquer coisa que me permita inserir-me neste mundo, conviver com este mundo, sem ser deste mundo, sem absorver esses princípios mundanos, desse processo aí que é rebelde a Deus, mas por meio deles agir para a transformação do mundo. E além disso, de conhecer o mundo, conviver com o mundo, eu também sou chamado para fazer essas ideologias conhecidas e flagradas. É nesse ponto que eu estabeleço aquele confronto ideológico, intelectual, normativo, em que eu, por exemplo, uso de uma determinada posição minha para entender o que existe de ideologização e de princípios revolucionários, rebeldes contra Deus naquilo ali, e eu confronto-os com a verdade. Então veja, olha como esse quadro me ajuda a entender melhor. Eu preciso, por um lado, conhecer Deus, também preciso conhecer o mundo. Eu preciso conviver com Deus, mas também preciso conviver com o mundo. Eu preciso fazer Deus conhecido e preciso também flagrar e denunciar essas ideologias que são conhecidas, mas muitas vezes são obscuras, que muitas vezes são miméticas, elas se fantasiam ou se disfarçam aparentemente de algo cristão e que na verdade não são. Quando eu faço isso, meus queridos irmãos, aqueles que estão me acompanhando, eu me torno um cidadão de dupla nacionalidade. Eu estou no mundo, eu não sou do mundo e eu ainda sou instrumento de Deus para transformar o mundo. Há muito mais coisas que eu poderia comentar hoje, mas nós vamos ficar por aqui porque eu quero dar um tempo para que perguntas que possam ter sido feitas eu possa tentar responder. Talvez em algum outro momento desse período de pandemia a gente volte a esse tema e a gente possa desenvolver alguns outros aspectos dessa temática. Então eu vou pedir ao reverendo Kilvin que me passe aí 1 ou 2 ou 3 perguntas, se for o caso, para que a gente possa responder. Não tem pergunta, nada nenhuma? Oh, coisa boa, significa que ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu. Eu espero que todo mundo tenha entendido e tenha compreendido. Mas eu gostaria de, para encerrar e finalizar isso, dizer para você o quanto você pode crescer nessa área aí. Existe hoje
e eis aqui uma novidade que eu gostaria de contar para você. Existe hoje vários institutos que estão disponíveis nos seus conteúdos, nos seus cursos, nas suas palestras, para divulgar essa participação do cristão nessa dupla cidadania. Um deles, que eu mencionei, é o Instituto Kuyper, que nós aqui na igreja de Tambaú fundamos há alguns anos, acho que 3 anos ou 4 anos, e que se propõe, você pode encontrar nas mídias, nas redes sociais, o nome Instituto Kuyper, e também na internet, se propõe a fazer reflexões desse tipo. E eu gostaria muito que você participasse de um dos nossos cursos no Instituto Kuyper. Você vai encontrar muito material bom com alguns dos nossos principais professores, mestres, doutores e teólogos brasileiros lá no Instituto Kuyper. Então, se você quiser se aprofundar, você também pode se aprofundar fazendo um dos cursos do Instituto Kuyper. Outra coisa também que você pode fazer é comprando e tendo acesso à boa literatura cristã. E essa boa literatura cristã também tem disponível aqui na nossa livraria Kuyper, como também em outras livrarias, mas aqui nós temos um objetivo muito claro, que é o objetivo de não fazermos isso por lucro. Então, tudo aquilo que nós vendemos aqui tem um percentual mínimo de manutenção e pagamento de frete. Nós fazemos boas negociações com as livrarias e com as editoras e vendemos. E aqui temos vários livros, inclusive esse que eu citei, o Calvinismo de Abraão Kuyper. Então, a livraria está à disposição, o Instituto Kuyper está à disposição. Eu espero que tenha sido uma bênção e nós vamos voltar mais em outras vezes para falar sobre esse assunto da dupla cidadania do cristão, em tempos de coronavírus e quando o coronavírus também passar, porque nós teremos boas coisas e boas portas abertas depois que essa pandemia passar, mas infelizmente, se a igreja não souber entrar por estas portas com uma visão equilibrada do seu papel e os cristãos não entenderem isso e entrarem na discussão rasa, partidária, ideológica, sem fazer uma reflexão, uma análise do momento à luz daquilo que nós cremos e da maneira como nós vemos, a nossa confissão de fé, a nossa cosmovisão, muitas dessas portas podem se fechar, como já tem se fechado em outros países, que as pessoas têm identificado o cristianismo com um determinado partido político, com uma determinada ideologia, e isso é muito perigoso, porque acabamos batizando essa ideologia e nos tornando fiadores de tudo aquilo que as pessoas que defendem um determinado partido, uma determinada ideologia, uma determinada postura governamental vão fazer, de bom e de mal. E eu não quero ser fiador de nada a não ser do Evangelho, que é o bom combate que o Senhor nos chamou a combater. Então, que Deus possa abençoar você. Eu gostaria de orar para que todo esse conteúdo pudesse chegar ao seu coração. Senhor nosso Deus, nesse momento em que nós estamos encerrando essa aula, eu te rogo que o Senhor possa aplicar aos corações, a todos que estão assistindo, que participaram, essas verdades, para que haja uma reflexão crítica, como a tua palavra diz, que se retenha tudo, se retenha o que for bom a partir de tudo que foi falado. E eu te peço que isso aconteça não somente nesse momento em que nós estamos falando sobre esse assunto, nessa perspectiva e nesses canais, mas a tua igreja, particularmente no nosso país, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, os teus filhos e filhas possam ter esse senso crítico baseado na tua palavra para fazer a leitura desse momento e assim estarem no mundo, não serem do mundo e ainda serem instrumentos de transformação de pessoas que estão nesse mundo. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome para a glória de Jesus. Amém.